Você já ouviu a palavra dos prions? Esse nome que mais parece uma seita religiosa ou algum planeta distante, na verdade é um tipo de agente infeccioso, extremamente perigoso, causador de doenças fatais. Dentre elas, uma doença muito rara, porém muito famosa, que é a doença da vaca louca. E aí, ficou interessado? Então já deixa o like aqui e caso você ainda nem me conheça, eu sou o Bruno Tizeri, sou enfermeiro especialista em educação e esse aqui é um canal focado em conteúdos sobre a área da saúde, tanto para profissionais quanto para estudantes, né? E pessoas também que tenham interesse em saber mais sobre o seu próprio corpo. Então se você tem interesse nesse tema, já se inscreve aqui no canal para continuar se atualizando aqui comigo. Não é novidade para ninguém que micro-organismos podem causar doenças. A ideia de que bactérias, protozoários e fungos podem invadir e se proliferar em nossos corpos, apesar de ser aterrorizante, não é mais estranha. Até mesmo seres entre o limite do vivo e o não vivo, como os vírus, né, são conhecidos por causar diversas doenças, como a gripe e agora o Covid. Mas quando algo ainda menor que um vírus, que é, na verdade, uma simples molécula de proteína, daquelas que a gente come aos milhões todos os dias, né, sem nenhum tipo de material genético ou qualquer outra coisa, é responsável por infectar um ser humano e causar centenas de mortes. Isso sim causa pavor. Boa noite. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará informou hoje o primeiro registro do caso de vaca louca no Brasil. O ano é 1980 e surge no gado uma doença que causa comportamento agressivo e movimento descoordenado. Os sintomas acabam progredindo até que o animal fica incapacitado de andar e morre. Essa doença fica conhecida como encefalopatia espongiforme bovina e hoje conhecida como doença da vaca louca. Na época, a forma de transmissão não era conhecida, ou mesmo o que causava esse tipo de doença, mas o medo corria na população, que tinha medo de consumir carne. Para tranquilizar a população, o ministro da Inglaterra vai até a mídia com a sua filha, né, comer um hambúrguer, provando que é seguro sim comer a carne. The Agriculture Minister, John Gummer, today enrolled his daughter Cordelia in his campaign to persuade people that eating beef is safe. But later he munched it himself to prove to the world that he at least is confident there's nothing to worry about. There is no need for people to be worried, and I can say perfectly honestly that I shall go on eating beef as my children will go on eating beef because there is no need to be worried. Como resultado dessa campanha midiática do ministro, aproximadamente 180 britânicos foram vítimas da doença, né, e acabaram morrendo. Acontece que só alguns anos depois a gente foi descobrir que essa doença não era causada por nenhum dos agentes infecciosos que a gente conhecia até então, mas sim por algo muito menor, tão pequeno que a gente nem pode chamar de algum ser infeccioso, porque na verdade é somente uma proteína mal formada que a gente chama de prion, né, que é uma abreviação para partícula infecciosa proteica. Ela é uma molécula muito simples, sem material genético, nada além de alguns aminoácidos ali ligados, porém com uma habilidade extremamente letal de invadir o nosso cérebro e converter as proteínas normais do nosso cérebro em formas anormais, desfazendo o nosso cérebro pouco a pouco, deixando ele com um aspecto esponjoso, porque ele vai abrindo buracos até que a pessoa vai à morte. A enfermidade faz parte das encefalopatias espongiformes transmissíveis, que são doenças neurodegenerativas fatais e têm como característica principal o acúmulo anormal de proteínas no cérebro, o que destrói as células nervosas. Ao longo dos anos, a gente descobriu outras doenças também causadas por prions, a maioria limitada a animais e algumas infectando ali humanos também. Não, como a doença de, eu vou botar aqui o nome na tela, Gerstmann-Straussler-Scheinker, ou sei lá como se fala isso direito, mas eu tô botando o nome aqui na tela, mais conhecida como insônia familiar fatal, aonde alguns indivíduos que possuem essa doença, em algum momento da sua vida, manifestam essa doença e simplesmente param de dormir.
Até que pouco tempo, né, eles vão literalmente morrendo de sono, ou também pelos buracos que tem na cabeça dele. No caso dessa doença, ela é hereditária, causada por algum prion relacionado a algum gene mutado ali, que também é passado dentro da família, né, de uma pessoa para outra. Mutações genéticas são comuns dentro do nosso corpo. A todo tempo, a gente está fabricando novas células e algumas dessas surgem de forma defeituosa. Só que o nosso corpo é preparado para identificar essas células defeituosas e combater elas e destruir. O problema é que esses prions, apesar de serem proteínas mal formadas, elas são muito estáveis e resistentes, tanto aos agentes enzimáticos do nosso corpo, como também às altas temperaturas, que esse é o principal meio que a gente utiliza, tanto para esterilizar materiais no meio hospitalar, mas também para esterilizar materiais no meio alimentar. O que nos leva de volta à doença da vaca louca, que hoje sabemos que esse surto foi causado pelo consumo de farelo de carne e ossos contaminados, que esses materiais, né, eram utilizados como ração para o gado, né? Então, em algum momento, essa ração estava contaminada e acabou contaminando o gato. Esse tipo de ração hoje em dia é proibido, né? Porque foi ligado esse tipo de consumo ao desenvolvimento de prions, né, que causava a doença da vaca louca. É por meio da ingestão dos animais de carcaças infectadas. Para que esse contágio não aconteça, a legislação brasileira proíbe o uso de ingredientes de origem animal na alimentação bovina. E como eu falei no início do vídeo, o consumo de carne contaminada por prions é sim fatal, porque ele causa uma variante da doença de, eu vou botar aqui o nome também, não é essa daqui, eu nem vou nem tentar falar, que é a doença no homem quando ele se infecta por um prions da vaca louca. E como eu falei, essa doença é extremamente letal. Existem tratamentos com antivirais e corticóides, mas os danos neurológicos causados por essa doença são graves e irreversíveis. E ainda temos algum problema muito grave, que é o tempo de incubação. Os prions, por serem somente proteínas, não geram nenhum tipo de resposta imunológica. Ou seja, uma pessoa que come alguma carne de animal infectada, ela não apresenta sintoma nenhum e vai vivendo com a doença ali com o tempo. O prion fica em estado de incubação por até anos e até décadas, sem gerar qualquer tipo de problema. O problema é que nos seres humanos fica impossível verificar de onde veio essa carne contaminada. Porque uma pessoa provavelmente não vai lembrar o que ela comeu até décadas atrás, a gente mais lembra o que comeu ontem. Pior ainda, verificar da onde é que veio aquela carne ali, da onde veio aquele pedaço de carne contaminado. Então é muito difícil saber a origem daquela carne contaminada. Por isso, hoje temos medidas muito rigorosas do controle da carne e também do ambiente hospitalar. A qualquer sinal da doença, é necessário informar a entidade fiscalizadora sanitária local. No caso de infecção atípica, é possível destruir apenas a carcaça infectada. Já no caso clássico da doença, é necessário destruir todo o rebanho. Tudo isso para evitar a propagação de prions. Graças a esse tipo de controle, a incidência dessa doença foi drasticamente reduzida, mas um cuidado que você precisa ter ainda é sobre o cozimento dos alimentos. As carnes podem conter, assim como os prions, mas muitas outras doenças graves, por isso elas devem ser muito bem cozidas. Eu mesmo gosto de algum churrasco ali meio ao ponto da carne, né? Um pouquinho vermelha e tal, mas esse é um potencial risco para a sua saúde. E certas doenças trazem muitos danos, às vezes irreversíveis, tanto para você quanto para a sua família. Por isso, sempre atente ao cozimento dos alimentos, porém é um meio muito simples de você se proteger e proteger toda a sua família, né? Bom, era mais ou menos isso que eu queria aqui dizer sobre esse tema. Eu espero que você tenha gostado e achado interessante e que repense na hora de comer aquela carne quase crua. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Boa noite. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará informou hoje o primeiro registro do caso de vaca louca no Brasil.